Fala pessoal, tudo bem? Pastor Danilo Moraes aqui para mais um JudaCast, esse podcast que foi criado com o intuito de fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial aqui de São João da Boa Vista, nossa irmã em Cristo Jesus. Ela é levita, ela corre, ela é escritora, ela é uma serva do Senhor aqui na cidade e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela e do livro também, né, no qual ela tem essa participação bem legal. Estamos aqui hoje com a Carol. Tudo bem, Carol? Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado aí o convite para Obrigada. estar participando. Que agradeço. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Ah, que bom. Carol, a gente geralmente começa pelo começo, né? Como é que foi a infância da Carol? A Carol já nasceu em berço cristão, já conhecia Cristo desde a infância? Não? Como é que foi esse processo da Carol para ter realmente esse relacionamento com Jesus? Para depois a gente entrar na questão do livro, que também é uma consequência desse relacionamento, né? Fica à vontade. Bom, eu não nasci em berço cristão. Conhecemos a Cristo através da minha mãe aos 9 anos, quando ela foi convidada para tocar violão, Ah, a 3 quarteirões de casa. E mal sabiam aquelas pessoas que nos convidaram que a minha mãe estava passando por um processo muito gritante, muito angustiante de depressão, da qual ela queria ceifar a vida dela. E estava próximo aos dias onde ela já estava elaborando isso, entendi. né? E Tá na fase do planejamento, né? na fase do Bem triste. planejamento de matar a dor, É, mas muitos acham que é ceifando a vida, né? sim. E ali o Senhor nos resgatou, porque a minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu falo que a minha história, de fato, começa com a minha mãe É, tá aqui ali no conosco aqui, ó, ventre, tá aqui tá? olhando aqui, ó. Começa com a minha mamãe ali no ventre, ela lidando com muitas dores, foi muito difícil para ela, né? Todo o processo da gestação, enfim. Mas aqui estamos. Aos 9 anos a gente foi para a igreja e ali a nossa história mudou radicalmente, né? Mas esse espírito de morte ainda nos acompanhava por muitos anos. Ah, Foi desde o ventre da minha mãe, onde o inimigo tentou ceifar também a vida dela. Depois, aos 9 anos, eu, aos 12, deparando com uma frustração, um trauma muito grande de rejeição. Ali eu também quis ceifar minha vida, tive a tentativa, mas aí eu entendi que eu não queria morrer, eu queria matar a dor dentro de mim. E eu só pude ter essa percepção numa conversa no meu quarto com Deus, falando: Deus, se o Senhor existe, me faça entender para que eu existo. Eu não sei se a vida for apenas nascer, crescer, estudar, casar, pagar conta, envelhecer e morrer, é muito chata. Tem que ter algo além disso, porque só isso é muito chato. Essa foi minha conversa com Deus aos 12 anos, quando eu não tenho convivência com meu pai, e ali ele não quis contato conosco, que eu comento que a história é muito, muito antiga, muito atrás, mas sim, enfim, foi muito triste a separação dos meus pais, involuntariamente, eles se amavam muito, mas a família impediu, e com isso entendi. ele se distanciou totalmente, né? E ele é uma pessoa do meu alvo de oração, que eu creio que em nome de Jesus ele vai se converter. Vai, com E certeza. eu vejo que a nossa história, ela tem muito sentido. Quando eu falo da dor, ela tem intimidade com o propósito. Porque nada é por acaso. Hum, E em Deus, a dor realmente é transformada em poder, que é o tema do livro. Transformando cicatriz em poder. Então, desde os meus 9 anos, eu estando ali, caminhando com a minha mãe e a minha irmã gêmea, Carla, nós indo para a Você tem uma igreja. irmã gêmea. Tenho. Pensa. Indo para a igreja, tudo, nós estávamos vivendo essa convivência, esse relacionamento com Deus, e aos poucos o Senhor foi nos trazendo uma nova identidade, uma nova perspectiva de vida, mas ainda carregávamos alguns traumas, Sim, né? Que eu percebo, até nós estávamos comentando, eu comentei com a pastora, que muitas pessoas, elas querem sim serem curadas, restauradas, mas na hora que Deus vai tocando a ferida, sim. elas rejeitam aquilo, elas se armam, criam uma defesa, uma barreira. Então, hoje eu observo, às vezes a gente vai falar com alguma pessoa a respeito do amor de Jesus. Jesus te ama. Existe algo especial para você, existe uma vida especial para você.
E aquilo não faz tanto sentido para ela quanto na minha infância, quando eu ouvi essa mensagem, aquilo me tocou de uma forma tão profunda que eu falava comigo mesmo: alguém me ama, eu sou amada de verdade. Sim. Então existe um sentido para a vida. E aí eu fui percebendo e crescendo nesse meio cristão com a minha mãe, ela sempre tocando na igreja, nós sempre envolvidas demais nisso, né? Que o processo da caminhada com Deus não nos isenta da consequência. Sim. Uma vez que você planta, você vai colher. Perdão não é colheita, né? Perdoado está, mas a colheita Não precisa isenta. acontecer. E aí que tá. Estamos realmente dispostos a viver um novo tempo, uma nova história, jornada? Porque para isso é preciso passar pelo tratamento, que é um confronto. É necessário passar pelo confronto para se ter o amadurecimento. É necessário você ser confrontada pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, para você reconhecer que a Bíblia fala, perdoai, confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curados e a Deus para ser perdoado. Então é necessário que você coloque para fora. Sim. Então Deus foi me mostrando muito isso nessa caminhada, nesse crescimento. Aos 12 anos, por exemplo, nessa rejeição que eu tive do meu pai, dele não querer nos conhecer, eu pensei ali, não, a vida não tem sentido, porque se for apenas só para nascer, crescer, estudar, trabalhar, pagar conta, envelhecer e morrer, é muito chato. Tem que ter algo além disso. E eu realmente tentei ali no meu quarto, Deus foi misericordioso, e ali eu reconheci, eu falei, Senhor, eu não quero deixar de viver, eu só quero matar essa dor dentro de mim, que eu não sei como resolver. Como que eu posso alcançar essa dor aqui dentro, né? E ali eu comecei a perceber Jesus como Sim. uma pessoa de sentimento que quer ter um relacionamento conosco. Relacionamento vem de relar, de tocar, de proximidade. Intimidade, né? Sim. E aquilo foi para mim extraordinário, porque eu nunca mais me senti sozinha. Nunca mais me senti sozinha. Mesmo que o espírito de morte Sim. norteava ali. O pecado ainda Pensamento. fica, né? Ali tentando, né? Sim, sim. Mesmo nesse conflito, eu sabia que eu não estava sozinha. E o inimigo, ele vem distorcendo a palavra, desde sempre. Meia verdade, né? Uma mentira bem Aquela omissão, né? Desde sempre. Por isso que é tão importante ler a Bíblia. Sim. Porque você entende a perspectiva da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, e você reconhece os caminhos, Sim. né? Você entende a voz de Deus. E eu vejo como aquele versículo fala, né? Traga a memória a tua palavra para não ficar contra ti, né? Para que a gente não se afaste, né, da presença, trazendo a memória. Eu sempre oro nesse sentido. Então, desde sempre eu comecei, desde os meus 9, 10 anos lendo a Bíblia, e eu vejo que hoje a gente orando a palavra, a gente é movido por uma autoridade que o mundo espiritual reconhece, que é a palavra de Deus. Sim. Né? Não é a minha voz que vai mover os céus, é a palavra de Deus. Então, saber como orar faz todo sentido. E isso está na comunicação, na conexão, no relacionamento que a gente tem com Deus, né? Dos 12 anos para cá, aos 30 anos eu tive também uma perda muito significativa de um tio, né, irmão da minha mãe, que também voltou ao mesmo sentimento. Que ele era tipo uma figura paterna também. Figura, muito, muito presente. E voltou de novo aquela ferida. E ali, Satanás me veio lembrar dessa solução. Quer matar essa dor? É possível. E ali o Espírito Santo trouxe a memória, a palavra do Senhor. Eis que tenho coisas novas. As coisas velhas já passaram, eis que fiz tudo novo. É só permanecer. E o que eu gosto muito na palavra de Deus, olhando João Batista, né? É a voz que clamava nos desertos. Ele preparou o caminho. Ele era um incansável, um homem constante. E ele estava na corrida pela vida. Ele tinha uma paixão extraordinária que aquilo movia os céus. Ele fez isso com os discípulos, né? No The Chosen a gente vê bem ele ali, né? Sempre em movimento. E é tão impressionante isso porque a gente observa que todos os homens da Bíblia que se posicionaram em obediência deixaram um legado.
que por sinal é o tema, aliás, é o nome da nossa editora, né? Ah, Legado. legado. É. E é sobre isso. E aí eu vejo que todos nós vamos deixar um registro de uma história. Aquilo que realmente transbordamos, nós vamos exalar. Sim. Pode ser águas limpas, vivas, puras, mas águas também amargas, porque é daquilo que a gente mais se alimenta. Sim. E é impossível de você viver uma transformação de vida sem o perdão, né? O auto-perdão é fundamental. Quando eu percebi que em vários momentos da minha vida eu parava, eu começava e não terminava, eu era uma pessoa inconstante. Quando eu percebia que isso era muito notório em várias áreas da minha vida, eu ficava tão frustrada comigo mesma, porque eu falava, poxa, eu começo bem, mas eu nunca consigo chegar ao meu ideal, terminar. Eu ficava muito chateada com isso. Sim. E eu percebia que eu sempre parava porque eu não era uma pessoa constante, uma pessoa determinada, focada, que é onde a corrida me ensina muito, Sim. né? E eu me identifico com a corrida porque nada mais é a minha alma. Eu realmente estou correndo. Eu tenho um senso de urgência para que as coisas aconteçam. Em 2014, num secreto ali com Deus, uma intimidade com Deus, Romanos 12:2, que eu já havia lido diversas vezes, teve um insight diferente, sabe? Assim, uma luz Acontece. celestial, alguma coisa diferente aconteceu naquele dia no meu quarto, que eu falei, meu Deus, como que eu não entendi isso antes? E é sobre isso, um senso de inconformismo. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas, hoje eu sou pedagoga, esse mas é uma condição na gramática. Transformai-vos, que vocês se transformem. Então não parte de um sentimento que vem do céu, parte de uma decisão. Mas transformai-vos pela mudança do vosso entendimento. Em outras versões, renovação da mente. Sim. Para então, olha a condição, experimentar. Tem versões que fala provar, degustar, de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aquilo para mim foi assim, o quebra-cabeça. A peça, Rompeu. nossa, Aquela ali eu parte. entendi, falei, é isso, é sobre isso. Eu tenho que manter um senso de inconformismo, que isso vai me gerar um posicionamento, que até é o tema da nossa igreja, Ação do Verbo, pastor Ivan, Ivan, pastora grande amigo Fabiana. Ivan aí. É, amo eles. E a gente está nesse movimento de posicionamento. Sim. Então, é uma zona de confronto. E eu percebi que em todas as áreas que eu aprendi a vencer, se tratou de um posicionamento que me tirou de uma zona confortável de acomodação, de procrastinação, de autossabotagem, Sim. para viver confronto, de eu olhar para mim mesma dentro de mim e Deus mostrar onde eu tinha que mudar e aquilo ser para mim um, uma limpeza mesmo de todos os cômodos, porque não há oculto que não seja revelado e Deus, a palavra do Senhor, ela é luz, ela vai trazer à tona a existência, não tem como passar despercebido. Por esse crivo Tem celestial. jeito, não tem nada, não tem como esconder nada dele. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E é sobre isso. Que bom que diante do Pai não fica nada oculto, porque Ele quer nos curar e por completo. Sim. E eu amo dizer sobre isso, porque o olhar de Deus não pesa, o amor de Deus não dói. É um olhar que vai nos transparecer, mas não nos julgar, não vai nos diminuir. E é um amor que vai nos tocar, mas para nos curar Sim. e não para nos machucar, porque existe esses tudo é amor, né? Hoje tudo se prega desse amor, mas é um amor movido por uma libertinagem, né? É um amor movido por Troca, né? uma relação de interesse, né? Se você tem um carro bom, eu amo você, algo assim, muito mais pelo ter do que o ser, Sim. né? E as pessoas têm perdido realmente o valor dessa palavra que ela é tão divina, né? Elas têm perdido a identidade com isso, né? Então, nessa caminhada com Cristo, eu fui observando a importância da gente ter um posicionamento, onde Romanos 12:2 transformou minha maneira de enxergar o mundo.
E as pessoas? Sim. Porque Jesus continua a nos perguntar: o que queres que eu te faça? Ele continua a fazer essa pergunta. E se tratando dos homens, as mulheres que foram curadas na Bíblia, se elas só pedissem pela necessidade momentânea, certamente elas não seriam curadas, libertas e restauradas. Sim. É uma coisa que eu vejo, assim, até na igreja, por lidar bastante com as pessoas, assim, e eu fui um caso desse, né? Eu vim para a igreja que eu estava com depressão, com problema de casamento, e uma série de coisas, e eu achei que o problema era aquilo. E realmente, aquilo ali era um problema, mas Deus, ele enxerga a origem do problema. Onde você acha que o problema é o casamento, não é que é alguma coisa lá que ele vai ter que entrar para você acertar lá, e muitas vezes você nem imaginava que era aquilo, Sim, mas ajustando aquilo, aí faz aquele efeito cascata, assim, que vai consertando o restante sim, da tua vida, né? Então eu vejo as pessoas, elas vêm, dá uma aliviada, acho que tá bom. Não, peraí, que Deus vai entrar mais. É lá, que às vezes é um problema com o teu pai, é um problema com a tua mãe, é um problema de uma situação que você nem imaginava que aquilo acarretou uma série de outras coisas, né? sim, Então Deus sim. vai lá no fundo mesmo para Na arrancar raiz, a né? É raiz. bem intrínseco. Eu amo isso porque uma vez eu tive duas visões que me marcaram muito. Uma que eu estava num deserto, um sol escaldante, muito cansada. De repente eu fui coberta por uma nuvem. E de repente uma brisa me levava. Eu era conduzida por um movimento. Eu já não estava mais cansada, fadigada, e eu estava leve. E aí, na hora que eu me deparei, eu fiz uma pergunta que eu também não entendia nem aonde eu estava, mas naquela pergunta eu percebi. Eu falei, papai, onde eu estou? Ali eu percebi que eu estava nas mãos de Deus e eu estava numa altura que eu não conseguia enxergar direito as casas, o lugar onde eu estava. Eu estava num deserto, mas tinha também outros lugares próximos, era uma mistura de imagens. E ali eu continuava naquela caminhada e eu perguntei, papai, onde está, onde está o meu problema? Que era aquela dor que eu queria matar dentro de mim. Sim. Aí ele perguntou, você consegue ver? Eu falei, não, é assim o seu problema. Insignificante. Mas essa palavra não no sentido de não ter valor, porque na verdade nós não temos que dar valor à dor. Sim, Ela não tem o valor ao ponto daquilo ser maior do que a gente. sim, Então eu não tenho que acentuar essa dor. Eu não tenho que dar ênfase, crédito para ela. Ela existe, tem que ser tratada. E Deus só vem para curar. sim. Jesus ele não faria a pergunta: o que queres que eu te faça? Para um mendigo que poderia pedir: eu quero mudança de vida. Se aquele mendigo só queria um prato de comida. E hoje o que a gente mais observa, quando você vai querer ajudar uma pessoa, ela só quer para o momento, ela não quer para uma transformação de vida. Aí ela fica debaixo da religiosidade, Sim. achando que fazer campanha, de que está na igreja uma vez por semana ou até todos os dias resolve. A mudança está na mente. Sim. Enquanto a gente não mudar a nossa maneira de pensar e de enxergar o problema, as coisas não vão mudar. Então eu falava muito isso com as crianças da Camide. Eu falava assim, gente, papo reto. A Bíblia fala. O que cabe a nós? Você quer viver refém da dor ou você quer transformar a sua história? E eu sempre falei para eles: crianças, vocês não são coitadas. Vocês são a menina dos olhos do Pai. Vocês são a promessa de Deus. O Pai tem uma história específica para cada um de vocês, assim como para todos nós. E cabe a nós acessar essa história. Aonde você está nesse lugar, nessa jornada? Aonde você quer chegar? Eu sempre falo, a gente não pediu para nascer, mas o destino está nas nossas mãos. Sim. E a questão da Camide que você citou, né? Para quem não conhece, queria que você explicasse o que é a Camide, né? E como que a Camide chegou, né? Ou você chegou até a Camide, como é que aconteceu? Que eu sei que você é bem envolvida com a parte social também na cidade, né? A dona Neuza lá, um abraço para ela também, que faz um trabalho espetacular aqui em São João com as crianças, Do lá Café no com Jesus. Café com Jesus, que eu já fui lá conhecer, né? E como é que Deus sempre te moveu para esses lugares assim, sempre foi um chamado aí mesmo. Sim, e parte do processo de cura, porque aos 12 anos, quando eu tive esse primeiro
trauma, né, que eu quis ceifar minha vida, eu estava muito angustiada, muito envolvida, e eu não lembro quem que me fez o convite de eu fazer trabalhos voluntários. Eu comecei na Caixa, depois eu até passei mais para frente a trabalhar lá. E a Camide, na época, não sei se era na Getúlio Vargas o endereço, era ao lado. E era uma casa grande, com quase 50 crianças. E eu ficava assim admirada, eu era adolescente, ficava admirada com aquele lugar, eu falava, puxa, eu quero estar aqui um dia, eu quero tentar ajudar Você essas já tinha crianças. essa vontade intrínseca ali Já, de ajudar as já. crianças, entende? Isso nesse projeto social. A dona Neuza Café com Jesus também frequento, né? Desde a minha adolescência. Ali eu era uma das crianças que participava, Ah, porque ela frequentou a igreja onde nós também congregávamos. entendi. Então foi um momento assim muito interessante que eu falo que eu cresci nesse ambiente e hoje poder servir é uma honra, né? Estou lá com ela há mais de 20 anos também. Maravilhoso. E é um projeto social assim que vale a pena, pessoal, vocês conhecerem. É um projeto maravilhoso que vem do coração de Deus para alcançar crianças e famílias. E nós Eu estamos com tive o essa prazer de ir lá algumas vezes, né? A Priscila estava indo lá também, e eu vejo o amor daquela irmã, né, pelas crianças, assim, e os relatos de crianças que passaram, você é mais uma, né, que sim, passou, né, como foi aquela pessoa da igreja que convidou tua mãe para ir para a igreja num momento difícil, ver que Deus vai usando, né, essas pessoas sim, para que o propósito se cumpra, né? Que sim. coisa tremenda isso. Sim. E aí, se tratando da Camide, eu sempre estava nessa caminhada de trabalho voluntário, projeto social, enfim. E eu já estava começando pedagogia, né? Eu iniciei depois do meu divórcio, que eu decidi estudar, focar, né? E com isso eu tive a oportunidade de entrar através de um convite também, de uma indicação na Camide em 2020, né? Que fiquei lá por 5 anos. Foi onde me despertou o desejo ardente de escrever um livro. Porque eu queria que elas, indo embora um dia, né, que é uma casa de acolhimento, pudessem levar um manual. Eu pensei, eu queria um manual para elas, que, por sinal, está no coração do Pai, eu creio, muito em breve. Em nome de Jesus, Deus sabe de Amém. tudo. E aí você pegou a pedagogia, que também era uma coisa que você tinha, foi unindo essas coisas todas e Sim, foi lá para a Camide e desenvolveu esse trabalho com as crianças lá. Então sim. foi uma coisa que foi acontecendo, foi se encaixando assim Fluindo, sim, ah, sim. e aí despertou o livro lá. Lá, eu já tenho eu chamo de esqueleto, é um caderno de 10 matérias, cada matéria ali é um capítulo. Eu já tenho muitas coisas escritas, mas eu nunca elaborei isso. Quando eu estive na Zion em julho de 2025, ali eu conheci logo na recepção, me abordou uma pessoa muito querida, Maísa, um abraço, e naquela conexão, ela me disse: me adiciona no Instagram. E aí eu vi que estava como escritora. Eu falei: caramba, que legal, você escreveu um livro, que bacana. Eu tenho muita vontade de contar um pouquinho sobre. E ela falou: vou te passar 2 contatos, que eram as editoras. Foi onde o Vinícius e a Geise da editora Legado me eh, nos conectamos, né? Eles me São daqui de tornaram para São João nós. da Boa Vista mesmo. Não, acho que são de São Paulo. São Paulo. Eles fazem um movimento muito interessante, tem tanto individual, né, quanto com coautoras, né? Eles conhecem vários lugares aqui do Brasil e aonde eles estão, eles se conectam, essas pessoas, a gente se reúne, foi em Alphaville, dia 23 de novembro, onde fez o lançamento do livro, mas a gente também tem assim uma abordagem com eles bem bacana, onde eles vai nos orientando em todo o trajeto de como escrever, a gente faz jejum, oração, inclusive nós continuamos, né, demos essa continuidade dessas orações de madrugada com as coautoras, porque a gente entendeu que não é apenas um livro, é uma jornada de cura, restauração e transformação de mente. É impressionante. Somos dos 4 cantos do Brasil. Hum, Nós somos em 13 mulheres, né? E tem do estado de São Paulo, somos aqui em 2, tem da Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, nossa, Pará, são vários logo ali. lugares. Logo ali no E muito legal isso. E todas nós com algo em comum.
Nós todas tivemos traumas, Entendi. todas nós tivemos muitos traumas, mas todas nós decidimos vencer. É uma decisão. Sim. O interesse, o desejo de você querer viver uma nova história precisa passar pelo processo do perdão e arrependimento, que eu vejo que os dois caminham juntos, uma via de mão dupla. E é importante primeiro você se perdoar, para você entender que aquelas pessoas que passaram por você em algum episódio, seja qual for o trauma vivenciado com elas também eram vítimas de outras vítimas. Sim. E é tão mais fácil enxergar o mundo nesse formato, porque você não se sente injustiçado, Sim. uma vez que todos aqui estão tentando acertar mesmo errando. Sim. Então não cabe a mim julgar o próximo. Eu tenho que entender para que estou passando por isso. E eu falo isso no livro. Não ficar naquela indagação, por quê? Por quê? Que era perguntas sem respostas, e mesmo que vinham algumas respostas, não estava à altura, não preenchia, Sim. né? E o trabalho voluntário nesse processo me ajudou muito, porque eu parei de olhar para mim mesma. Eu parei de olhar para o meu umbigo e achar que a minha dor era uma dor enorme, insuportável, e comecei a enxergar algumas histórias naquela casa de acolhimento, aquelas crianças querendo viver de todas as formas, o sonho delas é ter famílias. E eu acho isso tão lindo, tão profundo. Eu paro e penso: peraí, eu tenho uma família. Sim. Eu não fui rejeitada, abandonada ao ponto de eu não estar em família. Por mais que os meus pais não estão juntos, tiveram histórias muito difíceis, Sim. eu tô aqui. Sim. E aí você olhar para o próximo, você enxerga o teu problema de forma insignificante. Deus dá um choque de realidade na gente, né? Eu amo isso, porque isso nos torna muito maior do que os nossos problemas. E aí naquela visão, lá no colo, naquela brisa, e eu no deserto, Deus falou para mim: é assim que é o seu problema, insignificante. Aí ele me fez lembrar daquele versículo da fé do tamanho de um grão de mostarda, Sim. que foi a outra visão que eu tive. Eu peguei um pedacinho de papel, não tinha na época semente, e eu olhei assim, muito pequenininha, e de repente eu joguei no chão. E eu perdi de vista. Aí o Senhor falou ao meu coração, e isso era em madrugadas. Já no processo também de outra frustração muito grande, que foi o meu divórcio. Foi muito doloroso também. Mas nessas madrugadas onde eu nem dormia, ali o Senhor falou comigo: esse é o tamanho do seu inimigo. Não enxergue ele maior do que você. O que as pessoas fazem? Inverte os valores. Sim. Coloca o problema acima de Deus. E aí a gente observando a passagem ali de Davi enfrentando o gigante Golias, enfrentando o urso, enfrentando tantos outros desafios, enfim, ele fala: quem é este incircunciso que quer afrontar o meu Deus vivo? Olha o insight aqui. Ele não enxergou o problema por si próprio, na sua visão, ele enxergou com os olhos de Deus. Sim. Ele entendeu que aquele problema era do pai e que quem ia resolver aquele problema é o pai. E é sobre isso. O Senhor nos chama para viver uma vida suave, num ambiente, num reino de Deus, de paz, alegria e justiça que é inabalável. E quando a gente faz a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o que a gente está pedindo? Governe em mim este reino inabalável. O problema pode estar aqui fora, o transtorno pode estar aqui fora, mas aqui dentro, o que habita? O que eu carrego? É valores. Um reino inabalável. É o meio do furacão, né? O furacão tá aqui, mas nada do furacão tem paz, né? Não, e você enxerga a luz, né? É extraordinária essa visão. E, enfim, eu entendi esse processo e o pai me fez estar na Camide, como também na CAASH, como também em outros trabalhos voluntários, no Café com Jesus, para entender o tamanho, de fato, dos meus problemas. Eu precisei passar por esse processo. Sim. E assim eu recomendo a todos que procurem um lugar onde você possa servir, porque o reino de Deus é sobre isso, né?
Jesus, ele não tinha problemas pessoais. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, Ele né? veio para servir e ele era muito feliz, por sinal, e muito satisfeito, e ele percebia o quanto as pessoas queriam muito para si, e ele veio mostrar o outro lado, que servir é melhor dar do que receber, Sim. né? Como é bom você poder ajudar o próximo. A Bíblia fala, Provérbios fala, que a alma generosa prosperará. Então, quem serve nunca tem falta de nada. É verdade. Quem serve é próspero, é rico. Quem serve tem uma mente de Cristo. Quem serve está pronto para vencer. E é sobre isso. O livro, ele só para eu entender, assim, essas pessoas aleatórias, assim, irmãs, né, mas aleatórias, de vários locais, Sim, com os problemas parecidos, uniram vocês escreveram, e aí a editora juntou vocês e fez o livro, é isso? sim. O Vinícius e a Geise conectou umas com as outras. Eles tinham esses contatos, vamos falar Tinha assim. esses contatos, ele nos sugeriu, olha, nós temos aqui um tema do livro, Transformando Cicatrizes em Poder. Ah, E legal. até então, quando eu estive, faltava só 2 vagas para ser completo, né? E até eu e uma amiga muito querida de Casa Branca, Bruna, nós entramos nessa jornada. E com isso, ali ele nos conectou nesse grupo com essas outras mulheres, que sim, são histórias diversas, é sempre de uma rejeição, de um trauma, Sim. de um motivo para falar: a minha vida não tem jeito, não dá certo, não vou conseguir vencer. Motivos significativos, abusos, mulheres que foram espancadas, divorciadas, rejeitadas pelos pais, histórias, Sim. histórias, mas que a gente procurou transformar essas dores. Entendi. E hoje nós somos movidos por esse mover e esse poder de Deus em nós, Sim. porque é pela força de Deus. Ele nos tirou de um vale de ossos secos. Foi essa força de Deus que nos resgatou. E hoje nós podemos falar sem dor emocional, porque isso é algo muito interessante. Eu percebo que eu não tenho mais nenhum ressentimento quando eu falo e aquilo não me afeta emocionalmente. Tipo uma cicatriz, né? Você lembra, mas não dói mais, né? Não dói mais. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Isso não nos torna diminuídos, isso não nos torna pessoas desvalorizadas, desamadas, muito pelo contrário. Uma vez que você entende para que você existe e está muito atrelado ao propósito de vida, Sim. você vive olhando para frente. Que legal, que bom. E você Olhando pra frente. estava falando assim, e essa semana a gente estava compartilhando nos grupos aqui da igreja, e veio aquela passagem, tá no Evangelho, eu não me lembro agora o endereço certinho, mas é uma passagem bem conhecida quando o paralítico, eles abrem lá o teto da casa, desce um paralítico lá para Jesus, né? E Jesus fala para ele assim: seus pecados estão perdoados, toma o teu leito e vai embora, né? E anda. Imagina que loucura. Né? Aí, o que a Bíblia fala? Por que ele falou para pegar o leito, né? Se a gente pensar como ser humano normal, né? Jesus era Deus. Eu quero pegar esse leito e dar uma bica, né? Nunca mais quero pegar esse leito na minha frente. Mas o que ele queria dizer no meu entendimento? Esse leito que você era carregado pelas pessoas, que você era paralítico, esse leito te levava. Agora é você que leva o leito. Ou seja, os seus traumas, as suas frustrações, as suas rejeições que te levavam. Ou seja, o teu jeito de ser foram moldados pelos traumas, pelas rejeições. Aí Deus pega aquilo e agora você, com Cristo, anda carregando aquilo, porque aquilo ali não está em você, o pecado ainda, mas aquilo não te move mais. Sim. Então ele pega da dificuldade, da frustração, da rejeição e transforma a morte em vida, né? Jesus faz isso de forma tremenda. Então, o que você passou, o que a tua mãe passou, o que essas pessoas passaram, Sim. no momento, lógico, foi muito difícil, como né, eu passei algumas coisas, outros passaram, mas Deus se utilizou dessas coisas por um propósito maior, que através da tua vida, né, muitas crianças conheceram Jesus. Tem um livro agora que é uma extensão disso, né? O livro eu sempre falo, eu tenho uma vontade também, eu tenho até um tema já na cabeça, algumas coisas eu preciso até pôr em prática,
O livro é uma extensão daquilo, né? O que a gente está fazendo aqui, né, no caso o podcast, é uma extensão do que você viveu, do que eu vivi, dos sentimentos. Por quê? Porque isso aqui vai ficar gravado lá. Sim. Alguém vai clicar lá em algum momento que Deus vai querer e vai ouvir e vai se... Nossa, peraí, eu também estou passando por isso, então tem jeito. Né? E Sim. Deus vai fazer coisas que a gente não vai nem saber que ele fez. E também não precisa saber, é importante que ele faça Com e tá tudo certeza. certo. Com certeza. Então me veio essa passagem para a gente entender, que quem está assistindo também entender. Eu sei que às vezes você está sofrendo aí bastante agora, rejeições, traumas, mas entrega a sua vida para o Senhor e deixa Ele fazer desses traumas testemunho. Sim. Ele vai trazer da dor algo bom para que muitas outras pessoas nem passem por essa dor, ou se estiver passando, vão também se livrar dela, se saber que é possível. Sim. Então o livro eu acho que é a extensão disso, seria Com isso, certeza. assim, Com certeza. dessas histórias, né? Para que as Sim. pessoas possam ler, pessoas que não conhecem a Carol e às vezes nem vão conhecer a Carol, né, pessoalmente, mas através dessas letras aí que foram escritas na mão, assim, né? Através de uma mente renovada, entendeu que agora tudo se fez novo e Sim. Cristo agora conduz, né, essas pessoas que... Tem coisas muito tristes, né? Eu até falo assim, imagina uma pessoa que sofre um abuso, né? O mais triste do mundo, assim. Sim. Mas Deus se utiliza dessa dor para ajudar milhares de pessoas. Tem pessoas que criam instituições contra o abuso e livra milhares de crianças. Ah, mas Deus poderia não ter permitido? Não é uma questão de ter permitido, não. É uma questão que o pecado se multiplica e isso vai, infelizmente, acontecer, né? Você já parou para pensar que tudo foi movido por uma dor? Sim, Uma dor de inconformismo mesmo. sim. Desde o homem primitivo, né? Ali a gente vê as figuras rupestres, a necessidade de se comunicar. E eu falo muito isso com as crianças quando eu vou dar a introdução da música. O quanto era importante o som, a melodia, o que aquilo tornava de efeito para aquele que estava ouvindo, porque eles não tinham uma comunicação como nós, né? Eles não Sim. eram, né, alfabetizados, enfim. Então, eles tiveram que criar esses movimentos através de uma indignação. Então, desde sempre, desde a era humana, desde sempre, toda a criação, toda a descoberta, toda a ciência veio de uma indignação. Sim. Tá num lugar de dor, de inconformismo, de inquietação, de incômodo. Vou colocar nesse sentido a dor, Sim. né? E isso é muito bom, porque a dor nada mais é do que um sinal, um sintoma para te mobilizar, para te mover, para te tirar de um lugar que quer nada mais, nada menos te afogar, te oprimir, Sim. te esconder a luz que está em você. Sim. E as pessoas, elas precisam compreender que a dor, ela não vem para nos paralisar, ela vem para nos transformar Sim. em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, é isso. Porque sem Ele, a dor te mata, te paralisa, a dor te estagna. Sim. E você coleciona as frustrações. Sim. Mas em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Cada novo amanhecer é uma nova esperança. O choro durou uma noite, mas a alegria ela nasce pela manhã. Existe um céu aberto a seu favor, imagina isso. Então, se a gente for observar o universo conspira a nosso favor, nós temos esse poder de domínio, mas muitas vezes não tomamos posse daquilo que nos é por direito e dever, baseado na palavra, por falta de conhecimento. E eu falo que realmente conhecimento realmente é libertador. As pessoas elas ficam muito nessa vida, essa vida bem superficial, né? E eu acho que tem uma tendência Medíocre. também Tá bom. de buscar um guru, né? A igreja, tipo assim, eu não quero pagar o preço de pegar e ler e buscar entender. Justo. Ah, não, pastor, o que eu faço? Pastor, não, eu sou teu irmão, eu tô aqui só para te ajudar a entender a escritura, não te dar direção do que você vai fazer aqui ou ali, né? Então as pessoas têm uma tendência a se acomodar, eu vejo assim nesse sentido, e aí ficam reféns de pessoas que, infelizmente, muitas vezes não estão bem intencionadas, estão mal intencionadas, e aí acabam não tendo esse desenvolver com Cristo. Né? Justo. Que é muito a ver com relacionamento, tratamento. Sim. E a persistência. Você tem que permanecer. A gente precisa aprender a ser resiliente. Sim. Né? E a igreja está aqui para isso, para servir. E Jesus nos ensinou muito essa empatia, né? De se colocar no lugar do outro.
Mas Jesus, ele caminhou com os discípulos, confrontando eles o tempo o tempo todo. E é nesse processo que a gente precisa entender que é constante com Cristo, constante com Deus o tratamento. Sim. Não basta eu só estar na igreja uma vez por semana e tá tudo bem, ou fazer uma confissão. Não é isso, não é sobre isso. Isso é religiosidade. Esconde, camufla as pessoas. Isso não tem nada a ver com Cristo. Não está nem na Bíblia, né? Ah, não, Exato. vai só uma vez, tá tudo certo. Não, é uma alimentação, né? Jesus fala que eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, se você comer só no domingo, naturalmente, o que vai acontecer? Você vai na segunda, terça ali, você já está desmaiando de fome, Justo. né? E espiritualmente é a mesma coisa. As Exato. pessoas, a religião criou isso, né? Essa questão de essa estrutura que eu vou ali, descarrego minha consciência. Vim aqui, viu, senhor? Tô aqui, ó. E volta a fazer, ter uma vida E que. é nesse mesmo senso de imediatismo, né? Tudo Sim. para agora, é o iFood da vida, fast food, aquela coisa assim do agora. Não entendendo que Deus é uma imersão. Deus está na calmaria, na profundidade, no descanso. Olha como foi importante esse momento que Deus, ele conota e ele pratica para que nós também tenhamos descanso, né? A reflexão, a gratidão, o olhar para o próximo. E as pessoas elas estão se perdendo tanto Muito. em querer ter as coisas de imediato, é vivendo no placebo, que nem a medicação lá de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, achando que está resolvendo o problema, mas na verdade não está. Porque se você for olhar para a raiz, o problema está no comportamento. Sim. Então, você quer que Deus te cure? Muda o seu comportamento. Sim. Não basta eu pedir para Deus, Deus me cura dessa pressão alta. Tudo isso tem a ver com alimentação, que é isso que eu entro na questão do esporte, a disciplina, o foco, a Sim. determinação, e eu amo isso, porque, por exemplo, eu sou corredora, né? Hoje ultramaratonista, que eu comecei agora recentemente. Ultramaratonista? Dá quantos quilômetros? Aí eu não entendo, mas a maratona A é. maratona é 42 Jesus, quilômetros não, nos já fiquei quebradinhos. cansado A já, só outra disso. é daí para mais. E Nossa. nós fizemos a BR recentemente, dia 8 de janeiro, que deu 240 quilômetros em quarteto. Em média, uns 45 quilômetros por pessoa. Jesus. Foi assim, maravilhoso. Como Que eu aprendi, benção. como eu cresci, como eu E cresci. deve ter um momento de reflexão, né? Que você tá ali correndo ali. E assim, Geralmente são em ambientes, né? De natureza. muito, só natureza. E é muito interessante essa pegada, porque você está num lugar com muitas pessoas e ao mesmo tempo sozinho. Porque só Deus está te sentindo, só você sabe o que você está sentindo e você só vai parar na linha de chegada. Então você tem que saber lidar com a sua mente, com o seu corpo, tem que alinhar a mente, o corpo, o cardio. Você precisa estar em equilíbrio para você conseguir fluir e desfrutar enquanto você está ali naquela jornada, porque é vencer a si mesmo, Sim. constantemente. Negar a si mesmo, tome sua cruz, né? Nossa, e como? Na Bíblia A cruz explicando, aqui né? é o tênis e bora. E eu amo de paixão, Que benção. porque isso me impulsiona. Então, eu tenho algumas medalhas, alguns troféus que eu fico assim olhando e falo, Deus, cada um deles tem uma história para contar, história de superação. Sim. E não para vangloriar, não é sobre isso, mas é para mim entender que eu precisei permanecer, ser consistente, ter um posicionamento. Eu não podia esperar do próximo, eu tinha que fazer a minha parte, eu tinha que fazer o treino, regrar com alimentação para dar resultado. Deus se utilizou da corrida natural, né? Que você pratica. Não é que Justo. todo mundo vai ter a mesma, né? Tem gente que vai ser outra coisa, mas Deus vai se Exato. utilizar de situações naturais para o cumprimento do propósito, né? Perfeitamente. Então, eu até a gente já pregou sobre isso ontem no grupo, que Deus se utiliza do que é natural. Deus se utiliza do sistema, mas tudo com intenção de cumprir um propósito. A gente pegou até aquela passagem de Lucas 2 do nascimento de Cristo, que tem um recenseamento, eles têm que ir para Belém, porque Jesus tinha que nascer lá. Sim. Aí José pega Maria desse tamanho, né? Ponto de ter um nenê, viajar, porque não era daqui em Aguaí de carro, não, era uma viagem longa. Chega lá, tá tudo lotado, as pousadas lá, aí eles têm que ir para um lugar ali, que é a manjedoura ali e tal. Então, assim, você vai lendo aquela história e fala, gente, eu na primeira já ia estar murmurando
né? Mas a gente vai entender que Deus está se utilizando daqui porque tem um propósito maior. Sim. Deus tocou com a ação do imperador para fazer um recenseamento que fazia anos que não fazia, porque eles tinham que levar aquele casal para aquele local que tinha uma profecia que tinha que nascer lá. Olha isso. E assim por diante, né? Vai para o Egito, vai matar os neném, vem para cá, vai para lá, volta, morreu. Então, Deus movendo e eles entendendo, não, se Deus está fazendo, só vou aceitar que tem um propósito maior. Então, Deus se utiliza do natural. Que nem você vai ser professora. Para você ser professora, você tem que fazer pedagogia. Perfeito. Né? Você não vai chegar lá numa escola, eu quero dar aula aqui, tá? Mas não, eu só quero, tenho vontade. Não, você tem que fazer lá o que a parte humana pede. Então Deus vai te dar o quê? Aquela vontade de fazer, como você sempre teve, de criança, vai te dar o recurso, vai te dar. Mas não é que ele está preocupado com a pedagogia, ele está preocupado de cumprir o propósito através daquilo. Então ele vai usar do natural para cumprir o espiritual, né? Exato. Isso é extraordinário. Citando sobre o paralítico, né, descendo pelo telhado. Imagina, são movimentos extraordinários. E é sobre isso. Deus espera de nós que a gente faça esses movimentos. Precisamos aprender a viver algo extraordinário. E para isso a gente tem que surpreender. Sim. Então, assim, eu vejo que para a gente poder viver uma vida boa, agradável e perfeita, esse senso de inconformismo tem que estar muito assim no gatilho, na tomada de decisão, tem que estar muito, muito aquecido dentro de você para que você não aceite a mediocridade. Sim. Que é nessa linha tênue que as pessoas acabam que deixando de viver o seu propósito de vida. Então elas passam a viver uma vida superficial, achando que está dentro do propósito. Aí a gente cai na religiosidade. Sim. Né? E eu não gosto daquela palavrinha que todo mundo usa. Ah, tá bom, tá bom. Não. Pode ser perfeito, pode ser extraordinário. Não fica só aqui na média. Deus é um Deus de excelência, né? Justo. E eu até falava com o pai esses dias, pai, se o Senhor é o mesmo que fez cair fogo do céu, abriu o mar, o Senhor é o mesmo que está aqui. Eu quero ver o extraordinário. E a Bíblia fala que os sinais acompanharão os que creem. Sim. E eu, assim como as 13, nós somos em 13 coautoras. Mostra o livro ali para o pessoal ver, lá, ó. Transformando cicatrizes em poder. Então, você vai gostar. A próxima remessa está chegando, gente. Nós somos mulheres improváveis. Somos conhecidas na mídia, somos mulheres comuns, cheias de defeitos, mas com uma vontade enorme de vencer, né? Sim. E eu falo que nós nunca avançamos sozinhos. Então tem a nossa família, tem as pessoas próximas a nós, que tudo isso cooperou para essa realização. Nós saímos do plano da ideia e estamos no plano da realização. Nós tomamos posse daquilo que já está destinado no mundo espiritual e vivemos o ID. Sim. E o livro é isso. E somos cartas vivas porque nós exalamos do bom perfume daquilo que transborda dentro de nós. São mulheres assim que eu só tive um contato com elas no dia do encontro. Sim. E nós parecemos que nos conhecemos há anos. São irmãs, né? Gente, vocês não têm ideia. Ai, mulher gosta de falar. Eu que diga. Como que a gente gosta de falar? E é tão maravilhoso. A gente troca muitas figurinhas, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente ora e guerreia junto. Eu costumo dizer que nós aqui estamos compartilhando do mesmo céu. Sim. Né? Uma vez que uma pessoa abre o coração para você, enfim, ela está abrindo o céu dela. Sim. Você está acessando as emoções dela. Sim. E nós aprendemos a ser intercessoras uma das outras. Eu estou aqui, mas elas estão comigo. E aonde cada uma estiver, parte de nós vai ser ali, vai estar com elas. Porque nós nos tornamos parte desse livro, dessa arte, de poder expressar, de poder vencer a si mesmo, dessa superação, através de muita oração. Por isso que somos cartas vivas. Por isso que este livro não é um livro para ficar na gaveta. É um livro que, quando você pensar em desistir, escolha uma história e leia. O tema do meu livro, posso ler? Pode. Chama Você Não Tem o Direito de Desistir. Aqui no comecinho eu coloco uma frase muito interessante. Se você chegou até aqui, o que não te matou te fortaleceu.
A sua dor tem intimidade com o seu propósito. E tudo começa a fazer sentido quando você passa a enxergar com a visão de Deus. Isso é fato. O inimigo tenta distrair você o tempo todo para te impedir de caminhar na direção do seu chamado. Porque Satanás sabe do tamanho da sua força, Sim. da sua competência, do seu poder. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Isso é interessante, né? Ele usa a distração para roubar o propósito de Deus na vida das pessoas. Desde sempre. Ele pegou ali Eva distraída, sozinha. E assim ele faz, nesse movimento de ludibriar Sim. da meia-verdade da Bíblia, distorcendo quando você não tem um entendimento à luz da palavra, Sim. e aquilo te gerar a dúvida. Entrou a dúvida, entra uma brecha. Sim. Então, quando você não sabe para onde você vai, como Shakespeare fala, qualquer caminho serve. Agora, quando você sabe quem você é e para onde você vai, você tem uma direção, um caminho a trilhar. E você precisa alcançar esse lugar, esse caminho, Sim. que te leva para o seu destino, Sim. né? E o que eu mais vejo é pessoas com atalhos. Elas querem pegar atalhos porque elas acham que vai ser mais rápido. Mas é que nem ficar no deserto, né? Andando em círculos. E a gente tem relatos bíblicos disso. Por causa da murmuração. E por causa de não saber ser constante e esperar o processo. Eu costumo dizer na corrida que eu aprendi isso na caminhada, nessa corrida pela vida, que melhor é o percurso do que o triunfo. Porque para você chegar em primeiro lugar, você teve que aprender a chegar em último e entender todo esse processo que te levou ao pódio. Sim. E o percurso para isso é o fundamental. O nadador, para chegar em primeiro lugar, ele também teve que aprender do mesmo processo. O jogador de futebol, de basquete, de vôlei, seja qual for o esporte. Como é importante o percurso. E esse percurso está na constância, nessa consistência, nesse engajamento e principalmente no posicionamento de todos os dias você decidir vencer. Por isso que quando eu coloco esse tema, você não tem direito de desistir, ele veio para mim nessas madrugadas, quando eu chorava muito, depois de ter passado 3 anos de luto no meu casamento, né? Nessa frustração. E ali sentindo aquela sensação de que eu não ia dar conta, porque eu não tinha um plano B para isso. Sim. O Senhor falou ao meu coração: quem se ama, perdoa. E como esperar amor de quem não se ama? Aí a gente lembra lá do mandamento: amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Sim. E faz todo sentido. Ali eu perdoei meu ex-marido. E seguiu em frente. Segui em frente. Ali eu voltei mais ainda, mais intensa nos trabalhos voluntários. Ali eu voltei a estudar, porque eu fui mãe aos 20 anos, eu estava para ingressar na faculdade, acabei que não optando, né? E ali sim eu foquei, falei, não, eu vou estudar, eu vou vencer. E tô até hoje. Glória a Deus. Estou numa pós-graduação de musicoterapia, não quero parar por aqui, vamos crescer e avançar, E cumpriu o porque é propósito. sobre isso. Ah, que benção. É sobre isso. Nosso tempo voa aqui, né? Mas deu para conhecer bastante sobre a história da Carol, sobre o livro, como nasceu. Eu acho que todo mundo que vai assistir vai entender que Deus tem um plano e vai se utilizar dessas coisas naturais, vai se utilizar da dor, né, para que a gente venha cumprir o propósito no qual Ele nos trouxe aqui para a Terra. Nós não estamos aqui só para acordar, trabalhar, dormir, tal. Não, não é só isso. Cada um tem um plano, tem um propósito, né? E eu queria deixar esses minutos para Carol falar para o público, assim, dar uma palavra de incentivo. Eu sei que já tudo que foi falado aqui foi um incentivo, mas algo que você sentiu do Senhor aí para o pessoal realmente que está assistindo e vai assistir. Tem solução, tem jeito, sai dessa situação, vai para Cristo, enfim, o que a irmã quiser compartilhar, fica à vontade. Para vocês entenderem como foi intenso esse tempo com Deus nessa jornada com as minhas irmãs, o Senhor me trouxe uma canção que se chama Legado. Legal. Né? Nós todos vamos deixar um legado, seja positivo ou negativo. Sim.
Então, a sua história um dia pode ser lembrada como uma inspiração ou como uma frustração. E o que você vai fazer com a sua dor? Está na sua mão. Aqui eu coloco, é um spoiler, tá? Mas eu não vou falar tudo. 7 passos para você viver o extraordinário de Deus, baseado em Romanos 12:2. E eu vivo isso todos os dias. E eu percebi em Deus que a minha dor, ela é muito pequena, mas ela tem intimidade com o meu propósito, porque foi através desses traumas que eu aprendi a perdoar, que eu aprendi a olhar para o outro sem sentir aquela dor dentro de mim e falar, nossa, a minha vida não vai ter sentido. Não, peraí, olha para o outro, olha o que ele passou. Aí você se percebe bem pequena diante daquela circunstância. Então aqui eu gostaria que você fizesse uma autorreflexão, uma autoanálise de você mesmo, se perdoasse, porque por diversas vezes a gente se cobra muito. Sim. E essa cobrança nos tira do destino. E é isso que o inimigo faz. Ele gera dúvida para gerar cobrança, ele sai de cena e você fica naquela crença limitante de que você não pode, não deve, não é capaz, e não é verdade. Quando você entender como Deus te vê, você vai entender que existe algo muito maior do que você, como está naquele versículo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais sequer penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Especificamente, é para cada um de nós, é para cada história, para aqueles que o amam. E é sobre isso. Eu queria que se pudesse cantar uma canção. Vamos tentar sim. E para a irmã chegar aqui, mãe vai ficar aí? Aí a Carol vai cantar pra gente aqui. Família de levitas aí, ó. Maravilhoso. A minha mãe, ela tá no louvor, na igreja desde os nossos 9 anos. Minha mãe chama Silvia, uma adoradora do Senhor. E é esse o meu legado, com certeza. Isso me influenciou desde o ventre. Desde o ventre. É maravilhoso. O propósito da irmã é de louvar. E estamos aí. Quer vir aqui, mãe?
Amém. Glória a Deus, que bênção. Deixar o legado aí em nome de Jesus, né? Vambora, galera! Carol, muito obrigado pelo ter aceitado o convite. Eu sei que seu dia a dia é bem corrido aí, mas conseguiu me encaixar aí para estar compartilhando. E é um prazer receber aí a irmã. E quem sabe a gente fazer mais aí, levar esse legado aí para mais Amém. pessoas aí. Muito Tamo obrigado mesmo. junto, tamo junto. Eu sempre falo uma frase, só para encerrar. Se você quer ajuda, o seu problema é nosso. Sim. Mas se você não quiser ajuda, o seu problema continua sendo apenas seu. Verdade. Tamo junto, gente. Muito bom. Pessoal, se fez sentido esse conteúdo para você, comenta, curte, compartilha, envia para os seus contatos, que eu tenho certeza que Deus vai fazer, através das ondas da internet, chegar nos corações aí que estão necessitados, que não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus abençoe todos vocês e muito obrigado. Tchau, tchau.